Você sabia que o regulador de tensão que está no seu alternador nos carros atuais não tem mais nada a ver com aquele regulador dos carros mais antigos? É sobre isso que nós vamos falar hoje, a evolução dos reguladores de voltagem. Não perca, fique atento. Qual é a função do regulador de voltagem? Eu sei que você vai dizer que é regular a voltagem de saída do alternador. Sim, e o que mais? Pessoal, hoje nós podemos dizer que são 4 as gerações de reguladores de voltagem. Tudo começou lá com os primeiros reguladores, isso aí na década de 70 mais ou menos, e foi praticamente até o ano 2000, que eram reguladores que realmente tinham essa função, regular a voltagem de saída do alternador. Mas era um regulador que ele se preocupava demais, aliás, ele só se preocupava com a voltagem que estava saindo do alternador. Ele não se preocupava com a voltagem que estava chegando na bateria. Você pode perguntar, peraí Norberto, mas o que está saindo do alternador é o que está chegando na bateria. Peraí, e se nós tivermos um problema de mau contato como esse que vocês estão vendo? Vai sair 14, vai chegar 13, não vai carregar direito a bateria. Só que nessa situação, o regulador não está nem aí, pessoal. Ele não se incomoda nem um pouco com aquilo que está chegando na bateria. E você deve estar acostumado também com o seguinte: acendeu a luz da bateria no painel do carro, troca regulador que o problema está com ele. Realmente era isso. Realmente a gente podia dizer que grande parte dos problemas o regulador era responsável e acendia a luz do painel lá na bateria. Só que em 2000 chegaram os reguladores de segunda geração. Eles fazem muito mais do que só controlar a voltagem de saída. Por exemplo, se o regulador perceber que tem uma baixa voltagem no sistema, por exemplo, uma bateria com problema, o que ele faz? Ele acende a lâmpada do painel. Perceberam? Os reguladores de primeira geração acendiam quando o regulador estava com defeito. Agora os reguladores de segunda geração, eles indicam um problema no sistema e não necessariamente que o regulador esteja defeituoso. E ele não faz só isso. Por exemplo, se estiver saindo 14 volts do alternador e chegando somente 13 na bateria, o regulador, através de um fio chamado sensor, vai identificar isso e vai indicar lá na lâmpada, na luz de bateria no painel do carro. Curto no rotor, o que iria causar queima de um regulador de primeira geração, hoje o regulador não só não queima, porque ele se protege, como também acende a lâmpada lá no painel. Uma outra situação, nenhum regulador do passado, da primeira geração, indicava se você tinha algum problema no estator. Agora, além do regulador se proteger, não deixar o sistema trabalhar, também acende a lâmpada no painel. Perceberam como que o regulador evoluiu? Olha, eu estou falando da segunda geração. Quanta coisa que ele está fazendo que ele não fazia antigamente? Com a chegada do Ford Focus, Renault Megane com cartão, chegou também a terceira geração dos reguladores. Essa é uma geração que trouxe já algumas inovações, como por exemplo, a bateria informa para o regulador qual é a tensão que ela está trabalhando. O regulador informa a central qual é a tensão de trabalho, não só isso, qual é a carga de trabalho do alternador, se está muito pesado, se está leve, como que ele está. A central devolve para o regulador, através de um protocolo que é um PWM, qual é a tensão que ele vai ter que trabalhar na bateria. Ou seja, agora a tensão ela é regulada de acordo com a central. Nessa geração de reguladores, a gente pode dizer que esse controle da voltagem de saída, ele é tímido. Ele não é algo expressivo. Vai lá da casa dos 14 até os 14,5, mais ou menos, não mais do que isso. Tá? Então o eletricista muitas vezes nem percebia essa alteração na tensão de trabalho. Esse regulador em particular tem uma característica, um defeito que você já deve ter pego. Carrega normal, mas a lâmpada do painel está acesa. É que esses reguladores, eles estão ali, tá tudo ligado, tá ligado a bateria no regulador através do fio sensor, a central ali através dos fios C e LI, enfim, tudo ligado. Só que tem um fusível de 1 ampere nesse fio que sai da bateria e vai até o regulador.
Se alguém colocou ali uma lâmpada de teste, essas lâmpadas que o cara faz com raio, com raio de bicicleta, muitas vezes aquela lâmpada, ela própria queima esse fusível de 1 ampere. E quando ele queima, a situação que acontece é exatamente essa. O regulador entra na função emergência, ele carrega 13,8, 13,9, só que acende a lâmpada do painel. Reparem que essa lâmpada não é comandada pelo regulador, ela é comandada pela central de injeção. Então, o regulador não tem fio nenhum chamado lâmpada. Então essa já foi uma grande evolução, um grande salto na tecnologia dos reguladores de voltagem. Meados dos anos 2014, chegaram então os reguladores da 4ª geração, que são 2 tipos, um protocolo chamado RVC, que é o mais usado na GM, e o protocolo Lean. Mas eles são bem parecidos, tá? O protocolo RVC, ele é uma modulação PWM, tá? E basicamente são 2 fios que estão ligados entre a central e o regulador. Agora existe sensor de amperagem, ou seja, podem ser 2 sensores da família GM, um magnético ou esse que nós estamos vendo aqui, que é um sensor shunt. Ele informa para a central se está entrando energia na bateria ou saindo e quanto que está. E a central é ela que vai avaliar o quanto de voltagem tem que ser carregado. Se a bateria já estiver com carga, pessoal, não precisa de carregar mais. Então a central vai falar para o regulador, carregue com 12,6. Se tiver precisando de carregar, por exemplo, imediatamente após a partida, precisa de carga, então ele pode chegar até 15,5. E um detalhe, se acontecer de perder a comunicação entre a central e o regulador, entre o sensor de corrente e a central, o regulador entra no módulo chamado emergência, 13,8, 14, e a luz do painel acende. A diferença desse sistema chamado RVC para o sistema Lean é que o sistema Lean são vários que tem, são mais de 13 tipos de sistema Lean, tá? Mas basicamente eles assim, o que muda é a carga de informações, é a quantidade de informações trocadas entre central e regulador. E aqui neste caso, a comunicação ela é feita sempre através de um único fio da central para o regulador. Ou seja, a central envia uma informação para o regulador e o regulador devolve para a central. Mas pessoal, então aqui vocês vão falar, mas esse sistema aqui então dá para medir com osciloscópio. Na verdade não dá. Por quê? O sistema Lean significa Local Interconnected Network. É uma rede de dispositivos tudo conectado. Muitas vezes o mesmo sinal que vai para o regulador vai também para o sensor de nível. Então a central, quando ela vai falar com o regulador, ela tem que dizer, eu vou falar com o regulador. E outra, regulador agora tem nome e CPF, tá? A central fala, o regulador tem que ser o regulador da família Valeo e o código de identificação tem que ser o 25. Se não tiver esses parâmetros, ele não conversa. Ou seja, nós podemos ter hoje diversos reguladores todos iguais com códigos diferentes, tá? E isso, claro, só tem uma forma da gente testar, através do sistema que é com o equipamento que a Gauss tem, se chama BT030, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, tá bom? Sistema Lean, assim como o sistema RVC, carrega de 12,6 até 15,5. Quando ele entra no sistema de emergência, ele pode carregar 13,8, 14, 14,2. Esse daqui ele pode, depende de cada fabricante, pode variar mais do que até os 14, 14,2. Tá, mas basicamente é isso que acontece. Sistema RVC e Lean são a 4ª geração dos reguladores que obedecem à central de injeção. Ou seja, um caso bem típico, Honda Civic. Ligou o carro, vai lá, tá com 12,6, não carrega. Você acha que é regulador. Aí você liga o ar-condicionado, começa a carregar. Isso faz parte do sistema desses carros. Ou seja, quando tem uma carga, ele aumenta a tensão de trabalho. Então, não está carregando. Quer testar? Desconecta o plug do regulador. Carregou 13,8, 14? O regulador tá bom. Tá? Liga o equipamento, um ar-condicionado, liga lá uma luz alta, liga lá um limpador.
mudou a tensão, é que o regulador está bom. O regulador de quarta geração, para ser testado, necessita de um equipamento à parte. Não é mais possível testar um regulador como esse, de quarta geração, sem o auxílio de um dispositivo que vai simular a central de injeção. Por quê? Que esse regulador, lembra que eu falei, ele conversa com a central de injeção. Então, vai carregar aquilo que a central manda com que ele carregue. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, na prática, de um regulador GA906, que é utilizado no Ford Ka 2019, motor 1.5. Nós vamos utilizar para isso a bancada BT200, um alternador universal que nós fizemos ele para testar qualquer tipo de regulador. Claro, os de quarta geração precisa da BT030, que é um dispositivo que vai simular a central de injeção. Eu já fiz todas as conexões aqui, que isso aqui é bem fácil de fazer, no próprio manual do equipamento você encontra a maneira correta. Aqui a bateria já está ligada. Ah, mas a lâmpada não está acesa. Sim, lembra, esse regulador aqui, ele não tem comunicação com a lâmpada, não tem saída de sinal para a lâmpada. Quem faz isso é a central de injeção, não esquece desse detalhe. Aqui já está ligado o equipamento, já está dizendo que é um regulador da família Valeo, já está dizendo que o protocolo dele é o 25, que é como se fosse o CPF desse regulador, tá? Então nós vamos ligar o equipamento para a gente poder ver a regulagem da tensão. Repara que no equipamento está 13,8 e a tensão de regulagem 13,8. Então eu vou abaixar a tensão de trabalho. Coloquei aqui 12,6. Repara a tensão do trabalho da bancada. Em torno de 12,7, 12,6. Eu vou aumentar agora para 14,5. Aqui, 14,5 lá. Significa que o regulador está acompanhando as informações vindas da central, vindas do dispositivo. Está acompanhando a tensão de regulagem, ou seja, o regulador está 100% funcional. Repara só um detalhe. Esse daqui é o regulador GA905. Esse é o regulador GA906. Esse é um regulador de segunda geração. Este é um regulador de quarta geração. Este conversa com a central. Este não conversa com a central. Se você colocar o GA905 no seu carro, por exemplo, no seu Ford Ka 2019, o que vai acontecer? Ele vai carregar? Vai. Só que lá no painel vai estar indicando que não está tendo comunicação com o regulador. Ou seja, vai estar indicando um defeito. Você vai até achar que pode ser o regulador, mas na verdade foi erro na aplicação do regulador. O GA906 não substitui o GA905 e nem vice-versa, tá? Se você colocar, por exemplo, um regulador GA906 no lugar de um 905, vai carregar, só que não vai acender a lâmpada do painel. E você vai acabar achando que o defeito também é o regulador. Então fique atento com essas inversões. Lá no nosso catálogo você vai ver direitinho, por aplicação e por tipo de carro, qual é o regulador indicado. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.